Eu quero aqui falar com vocês um assunto de extrema importância, de grande relevância para as nossas vidas, que é uma verdade universal que está escrita na palavra de Deus e é uma lei, é uma prática milenar que já vem desde que o mundo é mundo. Falaremos hoje a respeito da lei da semeadura. O primeiro texto que eu quero ler com você se encontra em Lucas, capítulo 6, versículo 43. Diz assim, palavras de Jesus: nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. E o segundo texto está em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que diz o seguinte: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Novamente, pois o que o homem semear, isso também colherá. Isso já foi escrito há mais de 2000 anos. E é uma verdade inegável. Por mais que você não tenha lido a Bíblia, certamente você já deve ter experimentado dessa lei da semeadura, disso que está escrito. Porque tudo que nós semeamos, inevitavelmente nós colheremos. Se nós semearmos o mal, colheremos o mal. Se eu semear o bem, eu colherei o bem. Se a minha semeadura, se o meu plantio é um plantio de coisas e práticas ruins, eu irei colher tudo isso que eu estou plantando. Agora, se eu estou semeando boas práticas, coisas boas, também colherei tudo isso de bom que estou semeando agora. Impossível uma pessoa que semeia o erro, ela colherá o acerto lá na frente. Não existe essa possibilidade em nenhuma hipótese. Essa hipótese ela não existe. Por quê? Porque tudo que nós semearmos, nós colheremos. A pessoa não necessariamente precisa ter lido a Bíblia, acreditar em Deus ou ter acesso a essa verdade. Ela certamente já deve ter experimentado isso na sua vida. Quantas pessoas nós vemos que estão semeando o mal em sua vida e continuam semeando mal, corrupção, ódio, dissensões, brigas, discórdias, inimizades, e ela vai semeando todas essas sementes más no seu solo, no seu terreno. O que ela colherá? Ela colherá tudo isso e muito mais lá na frente, porque a semente ela é algo que potencializa. Se você planta uma semente de laranja, lá na frente teremos um pé de laranja, que teremos muitas laranjas e que teremos muito mais sementes. Então, se a pessoa ela semeia esse mal, ela colherá isso de forma potencializada. Agora, se eu semeio o bem, consequentemente, eu colherei todo o bem que eu estou semeando. Agora, eu preciso ter em mente que dentro da semeadura existe um processo de espera, existe o tempo. Eu não posso semear hoje para colher amanhã. O nosso grande problema em nossos dias, na sociedade que nós vivemos imediatista, é querermos semear hoje e colher amanhã. O grande motivo de frustração de muitas pessoas quando vão para uma igreja é pensarem que, pelo fato de terem ido para a igreja, de terem aceitado a Cristo, a vida delas mudará da noite para o dia. E a gente percebe que não. Salomão ele diz o seguinte em Eclesiastes: existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol, debaixo do céu.
Ou seja, nem tudo acontecerá da noite para o dia. Impossível determinadas sementes eu semeá-las hoje para colhê-las amanhã. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Quantas vezes nós oramos e pedimos algo a Deus e pelo fato de termos pedido, nos achamos no direito de obter o nosso pedido, a nossa oração ser realizada no dia seguinte, por exemplo. Por quê? Porque somos extremamente imediatistas. Não queremos semear. Porque o processo do plantio é um processo árduo. Além de ser cansativo, ele leva tempo. Porque após eu semear a minha semente, eu preciso regá-la, eu preciso ter devidos cuidados, eu preciso esperar. Algumas sementes, elas germinarão em um número X de tempo. Outras demorarão um pouco mais. Existem árvores que levam anos e mais anos para produzirem determinado fruto. Agora, o erro se encontra, o meu erro é quando eu espero que uma semente que eu semeei hoje, eu colhe amanhã. Eu não colherei amanhã. Mas se eu semeei essa semente em solo fértil, a certeza que eu tenho é que uma hora eu colherei do fruto dessa semente que eu semeei. A importância está em não desistirmos da semeadura. O grande problema é quando nós semeamos, não colhemos, por consequência, porque queremos colher o quanto antes e paramos de semear. Se nós paramos de semear, obviamente, eu não colherei lá na frente. Muita gente desiste no primeiro plantio, lança as primeiras sementes e vê que não germinou e que não deu fruto e ela desiste. Agora, a Bíblia diz, tudo que nós semearmos, nós colheremos. Aí eu vou te fazer uma pergunta, o que você tem semeado hoje? Porque o que você está semeando hoje e agora determinará o seu futuro, terá um impacto lá na frente. Aí a gente percebe muitas pessoas que ao longo de suas vidas, pessoas talvez mais velhas, idosas, estão colhendo coisas de que semearam lá atrás. E pelo fato de estarem colhendo hoje, reclamam de suas colheitas. Mas isso é algo que é uma consequência da vida que eu vivi lá atrás. Da vida que essas pessoas tiveram lá atrás. Às vezes a pessoa hoje está sozinha, não tem amigos, não tem familiares. Por quê? Porque ela não semeou isso lá atrás, ela não cultivou isso. Ela considerou que isso não era importante. E hoje ela não tem absolutamente nada, ou nenhuma dessas pessoas com ela, porque ela não semeou, ela não trabalhou, ela não investiu nisso. Hoje ela já não colhe desse fruto. E reclama com Deus. E Deus, ele é justo. Deus, ele não vai contra a sua palavra. Então, se eu semeei isso lá atrás, certamente eu colherei isso hoje. Se eu estou semeando determinada semente hoje, certamente, lá na frente, eu colherei o que eu estou semeando. Mas, olha que interessante. Por quê? Porque eu posso mudar a minha semeadura. Eu posso mudar aquilo que eu estou plantando agora. Se eu percebo que o meu plantio não tem sido produtivo, não um bom plantio, se eu estou plantando sementes ruins, dá tempo de eu mudar a minha semeadura, de plantar outras sementes, de limpar o solo, de tirar as sementes ruins que eu lancei e de lançar boas sementes nesse solo, em todos os aspectos. Quer seja no âmbito familiar, no âmbito profissional, minha vida espiritual, eu tenho a possibilidade de, agora, de hoje, mudar a minha semeadura, de mudar o meu plantio, tendo entendimento que se eu estou fazendo um plantio que eu não me agradarei daquilo que eu irei colher, eu posso mudá-lo de imediato. Limpar o solo, retirar essas sementes ruins e de plantar novas sementes. Qual é a colheita que eu quero ter lá na frente? Se eu imagino algo para mim lá na frente, deve ser isso que eu imaginei, eu devo semear agora.
Se eu pretendo ter uma boa carreira profissional, eu preciso investir hoje. Se eu pretendo ter um bom serviço, um bom trabalho, eu preciso investir no agora. Mas esse investir no agora não quer dizer que eu colherei agora. Entrar para a faculdade não me torna habilitado para exercer determinada profissão. Eu preciso concluir aquele período. Eu preciso ser aprovado naquelas disciplinas, nas provas. Preciso passar por diversas etapas, que é o quê? É a semeadura. Eu estou plantando, eu estou investindo, para que lá na frente eu tenha a colheita daquilo que eu estou semeando. Eu não posso esperar entrar, por exemplo, numa graduação e sair amanhã já formado, graduado, apto para exercer a profissão. Isso não existe. Agora, por que a gente questiona com relação a determinadas coisas na nossa vida espiritual? Eu orei hoje e Deus ele não me atendeu. Por quê? Porque você está semeando. E tem certas coisas tem certas práticas que eu invalido a minha oração. É um exemplo que eu dei mais cedo. Se eu peço a Deus saúde, Deus ele pode me dar saúde? Pode. Ele quer me dar saúde? Sim. Deus ele quer que sejamos saudáveis, que tenhamos saúde, que vivamos bem. Agora, se eu peço a Deus saúde e não cuido da minha saúde, eu estou invalidando a minha oração. Por quê? Eu estou semeando algo que está invalidando a minha saúde, que está tirando a minha saúde. Eu estou semeando. E a Bíblia deixa claro, tudo que eu semeio, eu colho. Tudo que eu semear, isso eu colherei. Se eu estou semeando práticas ruins, má alimentação, maus hábitos, o não cuidado, obviamente eu colherei tudo isso lá na frente. Aí eu peço, Deus, eu quero saúde. Mas Deus ele vai olhar para aquilo que eu semeei lá atrás e para aquilo que eu estou semeando agora. Ele vai perceber que existe uma incompatibilidade da minha oração com a minha vida, com a minha prática e com a minha semeadura. Consegue entender? Então, às vezes eu invalido a minha oração com as minhas práticas. Tanta gente pedindo, por exemplo, por um emprego e quando aparece uma oportunidade de serviço, ela recusa. Eu quero um emprego na empresa ABC. Você pede isso a Deus. No dia seguinte da sua oração, Deus ele te apresenta um serviço que não é ainda o seu emprego. Por exemplo, aparece a oportunidade de você prestar um serviço para alguém. De você limpar uma calçada, limpar um terreno, desempenhar, por exemplo, um serviço braçal. Aí você vai dizer, não, mas eu não estudei para isso. Esse serviço ele não me cabe. Esse serviço não é para mim. O que aconteceu? Você semeou a sua semente. Deus ele te deu uma oportunidade de ser fiel no pouco. O que a Bíblia diz? Sejam fiéis no pouco, que sobre muito te colocarei. Aí, se não somos fiéis no pouco, será que seremos fiéis no muito? Deus, ele talvez tenha lhe colocado a possibilidade de abraçar aquele serviço, que seria o pouco que você seria fiel e gradativamente você galgaria até o muito. É uma etapa, é um processo, é o tempo. Só que, às vezes, a porta que Deus abriu para nos tirar daquele cenário, nós vamos lá e fechamos ela, dizendo o seguinte, não, essa porta ela não é para mim, isso não é de Deus, sendo que talvez tenha sido Deus que colocou você, colocou aquela situação diante de você, e você foi lá e fechou a porta que Deus estava abrindo para você. Então, tudo que semearmos, nós inevitavelmente colheremos. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Isso te alegra ou isso te assusta? Faça uma análise. Paulo ele diz, examine, pois, o homem a si mesmo. Examine e analise a sua semeadura, o seu plantio. Mas dá tempo de mudar. Dá tempo de você
transformar. Se o seu plantio está sendo um plantio que não te agrada e que não agrada a Deus, dá tempo de você mudar. E dá tempo de você semear e plantar boas sementes. E para a gente terminar, dentro do processo da semeadura, existe o preparo do solo, do terreno. E como será que está o nosso solo? Como será que está o nosso terreno? Aí eu já te pergunto, como que está a sua mente? Como que está o seu coração? Como que estão as suas emoções? Porque é nesse terreno que você irá semear. Eu posso dar todas as palavras e caminhos para você, por exemplo. Mas, se você não tiver uma mudança aqui, nada será útil, não servirá de absolutamente nada. Como que está o seu solo? Como que está o seu terreno? Será que existe a necessidade de uma limpeza? De você ir lá, capinar, arar a terra? Arar a terra é um trabalho duro, que dói, que machuca. Às vezes a gente precisa revirar aqui dentro e mexer em coisas que a gente não quer mexer, mas que são necessárias para que tenhamos um bom plantio, para que tenhamos uma boa colheita lá na frente. Quantos sentimentos ruins que talvez você está trazendo já de muitos anos, que te incomodam, que te machucam e que impedem de você ter uma boa colheita, que impedem a semente de entrar no solo, mas você não é capaz de tirá-lo, de ará-lo, de limpar esse terreno. Nós devemos pegar todas essas coisas e lançá-las na cruz de Cristo. O nosso solo ele deve ser preparado para que a palavra de Deus ela entre e faça transformação. Muita gente não tem a sua vida transformada pela palavra de Deus porque o solo está infértil. É um solo sujo, é um solo inapropriado. E o que faz a lavagem, o que faz a limpeza, esse arar a terra é a palavra de Deus. Jesus ele disse para os seus discípulos o seguinte: vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. O que limpa, o que ara, o que prepara o solo é a palavra de Deus. A palavra de Deus ela tem o poder de limpar, de arar e de preparar a nossa vida para que essa semente nos transforme. Se essa semente não te transformar, nenhuma outra será possível de te transformar. Essa semente ela tem o poder de transformar a sua mentalidade, as suas emoções, a sua alma e de te tornar uma pessoa produtiva, próspera, apta para a glória de Deus. É isso que Deus ele quer de cada um de nós. Eu espero que você faça uma análise na sua vida, na sua caminhada. Se você percebe que está tendo um bom plantio, continue. Por mais que você não esteja colhendo, continue plantando bem. Continue plantando amor. Continue plantando bondade, perdão, misericórdia. Continue plantando as práticas do reino de Deus. Continue plantando o fruto do Espírito Santo. Israel, não tenho visto colheita. Não desista. Nem toda semente produz da noite para o dia. Excelentes frutos levam muito tempo para produzirem. Excelentes árvores levam muito tempo para produzirem. Tenha isso em mente, então não desista. Persista. Aquele que lança a mão no arado não pode olhar para trás. Não olhe para trás. Olhe para o alvo, olhe para frente. Se você está plantando coisas boas, por mais que muita gente ao seu redor estejam plantando sementes más, não desista de fazer o bem. Sejamos incansáveis em praticarmos o bem. Sejamos incansáveis em praticarmos o Evangelho e a palavra de Deus. Agora, um alerta. Se você identifica que o seu plantio não está sendo tão bom, ainda dá tempo de mudar. Ainda dá tempo de você trocar essas sementes. Jesus tem novas sementes para você. Eu tenho certeza que se você permitir,
Ele dará em suas mãos boas sementes. Isso é, se essas sementes já não estão em seu coração. Certamente, se você vasculhar aqui dentro, existe bondade, existe perdão, existe amor. Basta que você os coloque para fora. Deus dá semente para o que semeia. Quanto mais você semear, mais sementes você terá. E maior será a sua colheita. Espero que você possa ter uma boa semeadura. Espero que você esteja plantando boas sementes e que você tenha uma excelente colheita para a glória de Deus. Esse é o desejo do meu coração. E que Deus, Ele continue a nos abençoar e fazer com que a nossa semente produza. A Bíblia diz, um plantou, o outro regou. Quem dá o crescimento é Deus. Se você tem plantado, se você tem regado, não se preocupe. Quem fará a sua semente crescer e produzir é Deus. Que Deus assim nos abençoe. Paz e bem.